Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Hoje é um vídeo rápido, vamos falar sobre os vasos de garrafa PET. Algumas pessoas me perguntaram nos comentários quais são os melhores, né? Se são os furadinhos nas laterais ou sem furos nas laterais. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar para vocês da minha experiência que eu tô tendo aqui com esses vasos, qual que eu acho melhor, se com furos ou sem furos. Mas antes, gente, eu quero falar para vocês sobre substratos para se usar nesses vasos, né? Então esses vasos são fáceis de fazer, todo mundo já viu como que se faz. Eu aprendi a fazer esses vasos aqui lá no canal da Maria e Suas Orquídeas. E depois que eu aprendi, eu não parei mais, eu cultivo minhas phalaenopsis todas nesses vasinhos. E assim, pra mim eles são muito bons porque eles são duráveis, gente. Esses vasos duram muito tempo. Eles não quebram à toa, pode ficar na claridade, pode ficar na chuva e eles não ficam quebradiços como os vasos que a gente compra, né? Os vasinhos plásticos que a gente tá acostumado a comprar. A outra vantagem que eu acho desse vaso é o fato dele ser transparente. É possível a gente visualizar as raízes, como que elas estão, como que não estão dentro do vaso. Então, para mim, assim, eu gosto muito desse tipo de vaso. Então, o substrato que a gente usa no vasinho pode ser um substrato inerte, se vocês forem colocar na semi-hidroponia. Este aqui, por exemplo, está na semi-hidroponia, olha. Eu tirei aqui um pouco da água para não ficar derramando aqui, mas ele está na semi-hidroponia. Então, se a gente for fazer com semi-hidroponia, que é com um pouquinho de água aqui no fundo, tá, gente? Para quem não sabe, o que é a semi-hidroponia? É quando a gente deixa um pouquinho de água ali no fundo, só um dedinho mesmo aqui, olha, tá vendo? Aqui para vocês verem, ó, os furinhos vêm até aqui, então daqui para baixo tem um pouquinho de água. No caso aqui não tem porque eu retirei, né? Então a gente deixa aí a semi-hidroponia. Nesse caso, eu aconselho usar um substrato inerte, que pode ser caco de telha, carvão, brita, isopor, qualquer um desses não apodrece, né? E aí não tem o risco de ficar encharcado, porque a semi-hidroponia vai deixar o substrato mais molhado. Então, se for um substrato que apodrece, por exemplo, a casca de pinos, eu não aconselho, porque ela vai ficar muito molhada, além do mais, ela vai se decompor mais rápido. Então, vai correr o risco de apodrecer, ficar ácida e acabar queimando as pontas de raiz das plantas, né? Então, se for usar semi-hidroponia, tem que usar aí um substrato inerte. Mas dá para usar esse vasinho também sem ser na semi-hidroponia, tá, gente? Dá para usar ele todo furadinho no fundo. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui. Pode furar tudo aqui embaixo e plantar com qualquer substrato. Dá para cultivar do mesmo jeito. Dá para cultivar até mesmo terrestres nesses vasos. Só que tem que ser furadinho, bem furadinho no fundo, né? O que é importante fazer quando vai cultivar alguma planta que, se você vai furar bem no fundo, se for terrestre principalmente, é colocar uma boa drenagem no fundo, né? Porque qualquer planta, mesmo os terrestres, também não gosta de ficar encharcada, né? Então precisa de uma boa drenagem. Mas dá para cultivar qualquer planta nesse vaso, com qualquer substrato. O que muda é se ele vai ser em semi-hidroponia ou não. Então não vai fazer diferença se é com ou se for com semi-hidroponia. Lógico que você não vai plantar uma planta terrestre na semi-hidroponia, não dá, né, gente? A planta vai ficar encharcada, a gente sabe disso. Mas se for plantar uma planta terrestre, é só furar. E aí o cultivo é a mesma coisa. Adubação e rega nesses vasos também é a mesma coisa. É o cultivo normal de qualquer outro vasinho. É como se você tivesse comprado um vaso, só que não, né? Só que no caso você usou um vasinho descartável. O que é bom para a natureza, é bom para a gente, porque você não precisa ficar comprando vaso. E eles são muito mais duráveis do que os vasinhos que a gente compra. Então, assim, o cuidado com ele é a mesma coisa. A adubação também eu faço do mesmo jeito, a rega do mesmo jeito. Gente, por falar em rega, eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas que cultivam, estão começando agora, principalmente quem está começando agora, né? Que quer cultivar na semi-hidroponia. Semi-hidroponia não quer dizer que não precisa de rega, tá? A gente precisa regar as plantas sim. Ela demora um pouquinho mais para secar,
Mas principalmente quando é na brita, a rega é quase que diária. Aqui no meu caso eu rego de 2 em 2 dias, porque o local que eu moro não é muito quente. Mas se for no local quente, tem que regar todos os dias sim. Observou que a brita secou, o bom do vaso transparente é esse, né? Dá pra ver. A brita secou, pode regar. Então não precisa de... Não tem essa de que tá na semi-hidroponia, não precisa de rega. Precisa sim, tem que regar as plantas sim. A adubação também é normal e a rega também. Então é necessário fazer a rega mesmo quando a planta está na semi-hidroponia. Porque no início eu tinha dúvida, eu ficava pensando, será que eu preciso regar? Já que tem água no fundo ali, será que eu preciso regar? Sim, gente, precisa regar sim. Precisa regar porque essa água, ela não é o suficiente para chegar até em cima, né? Ela vai manter umidade ambiente da planta. E até que essas raízes chegam lá no fundo, principalmente, a planta vai se desidratar se você não regar. Com o tempo, quando a gente coloca, principalmente as orquídeas, né? Eu tô falando aqui das Phalaenopsis, tô dando um exemplo aqui das Phalaenopsis, que eu cultivo no vasinho, nesse vasinho de garrafa PET, são as Phalaenopsis. Com o tempo, elas vão sozinhas a raiz vai sozinha pro reservatório. Então, essa raiz, ela desce sozinha pro reservatório, ela não apodrece. Quando a gente faz o plantio, a gente não coloca essa raiz na água. A gente coloca acima. Primeiro, eu coloco pedra até chegar aqui, ó. Para depois colocar a planta. Para que aí nenhuma raiz vai ficar em contato com a água. Mas com o tempo, essa raiz vai descer para a água. Mas ainda não é o suficiente para não fazer rega, né? Mesmo assim, a gente precisa estar fazendo a rega desses vasos. Então, assim, é muito bom cultivar no vasinho de garrafa PET, por todos esses motivos que eu falei. É transparente, você consegue ver a raiz, é fácil de encontrar, em qualquer lugar você encontra garrafa, né, gente? Hoje a gente encontra essas garrafas em todo lugar que a gente vai. Você está ajudando a natureza aí, tirando uma garrafa que ia para o lixo, ia lá, e isso leva muito tempo para se decompor, né? Nem sei quantos anos, não pesquisei. Eu sei que demora muito, pelo tempo que essas garrafas demoram para apodrecer, para começar a se deteriorar, vai levar muito tempo. Então, vai estar ajudando muito o meio ambiente também, quando a gente faz a reciclagem dessas garrafas, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito e acho que fica muito bonito. Fala aí pra mim, vocês gostam de cultivar na garrafa PET? Deixa aí nos comentários para eu saber se tem mais alguém que faz o uso dessas garrafas aí. Reutiliza, né? Porque não é reciclar, que reciclar é quando a gente pega essa matéria e transforma em outra coisa. No caso, a gente só reciclou, porque a gente usou a garrafa, só cortou, né? Então, a gente reaproveitou essa garrafa. E fica muito bom, né, gente? Mas aí vem a pergunta, né? Como eu falei no início, qual que é a melhor forma? É com furos na lateral, assim, ou sem furos na lateral? Qual para vocês que é o melhor aí? Deixa aí nos comentários para mim. Eu vou falar para vocês o que acontece aqui comigo. Então, para mim, o vaso com furo na lateral, ele tem esse problema. Eu moro numa região fria. Gente, vocês vão ouvir aí barulho, vozes dos vizinhos, mas não tem jeito, né? Aí, o que acontece para mim aqui? Eu moro numa região fria e tem ventos muito forte e frio. Então, seca, tá vendo? Seca bastante raízes quando eu faço furos aqui na lateral, olha. Então, com furos na lateral, para mim, dá esse problema de quando eu faço replante, essa planta seca bastante raiz. Vocês estão vendo raízes secas aí, né, gente? É normal secar raiz quando a gente faz replante. Mas só que no caso aqui, que eu tô mostrando para vocês, essa garrafa em especial aqui, ela secou muita raiz. Porque eu fiz esse replante no período mais frio e com muito vento. Então, esse replante foi feito, deve ter uns 3 meses. E aí aconteceu isso, secou bastante raízes. Ao contrário do que acontece quando eu faço o replante na garrafa assim, olha, sem furos. Tá vendo? Aqui dá pra ver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês as raízes aqui, ó. As raízes estão ali, estão verdes. Elas não secaram, tá vendo? Então, assim, esse vaso não tem furo na lateral. Gente, ele é furado aqui embaixo, dá pra escorrer o excesso da água. É semi-hidroponia, esse aqui tá até com um pouquinho de água aqui no fundo, dá pra ver. Eu coloquei um pouquinho de isopor aqui no fundo, mas tem buraquinhos em toda a lateral. Eu não faço um buraco só não, eu faço vários. Para não correr o risco de um buraco tampar e essa planta ficar afogada aí dentro da água. Então, não tem um melhor ou pior do que o outro.
vai depender da região e da época que você fizer o replante. Por exemplo, se você mora numa região muito quente, eu aconselho você furar sim a lateral dos vasos, porque vai dar uma aeração maior, né? Essa planta vai ficar mais ventilada aqui na lateral e não vai correr o risco de apodrecer as raízes, se você deixar na semi-hidroponia. Mas se você mora numa região mais fresca, que venta muito, por exemplo, se você vai deixar a planta no local que venta muito, eu aconselho não furar a lateral, deixar assim. Então aqui eu tenho plantado dos dois jeitos, os dois jeitos são bons. Essa aqui eu trouxe como exemplo, eu plantei numa época errada, plantei numa época mais fria e que estava ventando muito. Mas se a gente fizer o plantio dela aqui, o replante da Phalaenopsis, sem furar, dá certo também, gente. Então não tem essa de ser melhor, vai depender da região. Igual eu falei, se a gente deixa de pendurada num local onde pega muito vento, eu aconselho não furar. Porque o vento, ele resseca as raízes. Como vocês estão vendo aqui, as minhas ressecou bastante raiz. Bastante mesmo, essa planta ressecou bastante raiz. Mas olha, já tá vendo novas aqui, raízes novas aqui. Tem ponteiras de raízes aqui, ó, olha que lindas. Tá vendo? Aqui, gente, eu coloco o Rimitsu aqui, coloco um pouquinho de esfaga em cima para não dar aqueles bichinhos. Então tem ponteira de raiz. Então tá funcionando o replante. Eu não vou tirar, não vou tampar nem nada, nem vou trocar de garrafa. Mas agora eu já sei, quando eu faço o replante numa época mais fresca, eu faço assim, sem furos na lateral. Então, esse é o videozinho de hoje. Eu só queria deixar essa dica aí para vocês. Se vocês cultivam na garrafa PET, observem aí o desenvolvimento da planta de vocês, se o local é fresco, se é quente, e ver qual que é a melhor forma de cultivar na garrafa PET. E aí, fala para mim o que está dando certo para vocês, com furos ou sem furos na lateral. Dá para cultivar até mesmo a Phalaenopsis também sem semi-hidroponia, sem água nenhuma no fundo. Se você mora numa região aí que não é tão seca, que tem bastante umidade, é aconselhável até fazer os furinhos no fundo, né, gente? Mas aqui na minha região é frio e às vezes o ar fica muito seco. Então eu prefiro colocar na semi-hidroponia. Tem dado bastante certo. As plantas estão bem bonitas, estão se desenvolvendo bem. Até mesmo as mudinhas que eu comprei na internet eu coloquei nos vasinhos. Eu até comentei no vídeo que eu mostrei elas que eu cometi o erro de furar, né, a lateral. Se for mudinha, eu já não furo mais. Mas é assim, né, gente? A gente vai aprendendo. Aí o que eu tô aprendendo aqui com as minhas eu tô passando para vocês, porque é uma troca de experiência, né? Então o videozinho de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixa aí seu joinha. Gente, se inscrevam aí no canal, quem não é inscrito, para ajudar no desenvolvimento do canal. Curtam o vídeo, assistam o vídeo até o fim, para você estar sempre recebendo dicas, né? A gente está compartilhando e aprendendo uma com a outra, as coisas que a gente aprende aqui, a gente sempre está passando. E deixa aí seu comentário. Não precisa ser um comentário longo, mas é muito gostoso ler o comentário de vocês, mesmo que seja um oi, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir, tá bom? Não se esqueçam de deixar aí o joinha. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.